Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e vamos a mais um estudo do livro da Palavra do Nosso Deus, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, estava com saudade, já faz tempo que eu gravei o último vídeo, né? Mas a gente vai dar sequência a aquilo que a gente vem falando dia após dia, que é o cumprimento das profecias da palavra do nosso Deus, né? Mas antes que eu inicie, para você que ainda não é inscrito no meu canal e deseja se inscrever, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. E eu peço a vocês que assistirem esse vídeo e achar que aquilo que foi falado, o conteúdo que vai ser colocado aqui diante de vocês é importante, compartilhem esse vídeo, compartilhem nos grupos que vocês fazem parte, compartilhem bastante, para que as pessoas possam ter o entendimento que nós vamos passar para vocês aqui. Obviamente, se vocês acharem que isso tem relevância no entendimento daquilo que vocês têm da palavra, mas nós vamos procurar hoje examinar profundamente as Escrituras, que é o que a gente tem feito aqui desde o início deste canal. Cada dia mais e mais a gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Que tudo está chegando cada dia mais e mais próximo do final de tudo, que a palavra do nosso Deus diz que vai acontecer, né? O que nós temos visto que tem cumprido, assim, de forma grandiosa aquilo que eu tenho falado nos meus vídeos já, desde 2021 para cá, é o aumento excessivo do calor do sol, assim como está dizendo em Apocalipse, né? Apocalipse que eu gosto sempre de enfatizar, 7,16, que fala que quando a igreja foi tirada da terra ou arrebatada da terra, a igreja vai ter passado por um calor do sol excessivo, né? Vai ser causticada pelo calor do sol, pela fome e pela sede. E nós temos visto que o sol está ficando cada dia mais descontrolado e com calores que são colocados para nós nas reportagens como algo que nunca se viu, né, em toda a história da humanidade, né? Pessoas sofrendo com calor que eu acredito que provavelmente vai aumentar. E eu fico pensando no verão que está para chegar para a gente aqui no final do ano. Quando eu penso nisso, eu tenho vontade que o verão não chegue, né? Porque eu não suporto o calor excessivo. Mas tudo bem, aquilo que a gente tiver que passar, a gente vai passar, né? Outra coisa que a gente tem visto que está se intensificando também, eu vou colocar só alguns pontos, só de observação mesmo, para que vocês vejam que aquilo que tem sido falado, e eu comecei a falar isso muito antes dessas coisas virem realmente a chegar no seu ápice que está agora, que é quando eu falo em que a religião do anticristo, né, seria a inteligência artificial ou a tecnologia. Na época que eu falei isso, muitos acharam estranho, né? Mas a gente está vendo que está se cumprindo. A religião, a inteligência artificial tem sido colocada como uma forma de religião, uma forma de culto, está sendo usada para forma de adoração, inclusive dizendo que vai reescrever a Bíblia. Obviamente que não com os parâmetros de Deus, né? E nem colocando Deus como centro dela, mas obviamente colocando a tecnologia, né? E os homens, né? No centro desta palavra. Não sei como é que ela vai ficar, nem me interessa saber, mas nós estamos vendo profundamente a palavra de Deus se cumprindo e as coisas elas indo no caminho que elas têm que ir. E outra coisa que eu quero falar que é justamente o porquê desse vídeo, é aquilo que tem sido falado, e eu quero que deixar bem claro que de forma nenhuma eu estou fazendo esse vídeo para falar de ninguém. O meu intuito aqui não é falar de pessoas, não é falar de servos de Deus, nem de pastores, nem de quem quer que seja, mas como a palavra de Deus nos manda fazer, examinar as escrituras, né? E avaliar as profecias. As profecias que são faladas, elas devem ser analisadas por cada um de nós. Como? Mediante a palavra. Nós temos que pegar as profecias que temos ouvido nos dias de hoje e colocar elas à luz da Escritura. E é o que eu vou fazer hoje. Eu simplesmente vou mostrar aquilo que está escrito e a gente vai ver se aquilo que está sendo falado realmente se encaixa naquilo que está escrito. Certo? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Porque o que está sendo falado, né? É que este mês de agosto vai acontecer um acordo, que seria um acordo entre Israel e
e a Arábia Saudita, e que este acordo ele seria o acordo ou o pontapé inicial do acordo dos 7 anos, né, do acordo do anticristo, que seria, digamos assim, o fechamento dos acordos de Abraão, né, que começaram em 2020, o primeiro acordo que foi testificado eles chegaram à conclusão que ia ser feito, ele aconteceu no dia 13 de agosto de 2020. E essa data tem sido usada de forma errônea. Não vou falar da profecia, vou falar, né, daquilo que eu vi em alguns vídeos, pegando a matéria de 2020 e falando do acordo de Abraão, falando de Jared Kushner, falando deste acordo de 13 de agosto, como se fosse agora, em 2023, inclusive citando o Emirados Árabes Unidos, que a gente sabe que isso já aconteceu lá em 2020. Em 2020 aconteceram todos os acordos de Abraão, né, que foram feitos com o Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com outros países, todos foram dentro de 2020, né? Como eu falei, o primeiro acordo foi testificado no dia 13 de agosto de 2020, mas ele não foi assinado no dia 13 de agosto. Ele foi assinado no dia 15 de setembro, onde estavam Trump, Jared Kushner, estava o presidente, não, né? O primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, e outros líderes, quando foi assinado este primeiro acordo de Abraão no dia 15 de setembro. E depois, até dezembro de 2020, foram assinados os outros, que são os países que estão fazendo parte desse acordo por enquanto. E este ano está sendo discutido que venha a ser feito este acordo também, né, com a Arábia Saudita, que é o país, digamos assim, de mais importância, né, que poderia ser feito este acordo. E por isso as atenções estão voltadas para isso. E aí existe um servo de Deus, um pastor, que falou que Deus mostrou para ele que esse acordo sairia no dia 13 também de agosto deste ano, né? Mas aí é uma profecia, não está nas notícias, não está noticiado, não existe notícias com data, é isso que eu quero deixar claro, não existe notícias. Então, quando alguém fala vai ser assinado no dia 13, como forma de notícia, isso não foi noticiado, não tem data ainda, pelo menos não noticiada, né, sobre este acordo. E que este mês de agosto de 2023 seria o início dos 7 anos da tribulação. Bom, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje não é dizer se é ou se não é, mediante aquilo que eu acho. A gente vai abrir a palavra e a gente vai ler o que está escrito e ver se encaixa naquilo que está sendo falado. Porque quando eu digo que Deus me falou, bacana, eu acredito nas pessoas, no que elas dizem para mim, que Deus falou para elas, até chegar e abrir a palavra e comparar com aquilo que está escrito. Se aquilo bate com a palavra, ok, eu vou analisar para esperar se cumprir, para dizer que foi Deus mesmo. Se aquilo não bate com a palavra, eu já elimino. Não tem nem como dizer que aquilo ali veio de forma profética realmente de Deus, né? E a gente sabe que isso é algo muito complicado quando a gente fala de sonhos, visões e profecias, porque a gente sabe que, sim, Deus fala através de sonhos, visões e profecias. Isso foi descrito no livro de Joel e também no livro de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria de deixar detalhado que isso não é para os dias de hoje, ou seja, a nossa época final. Isto iniciou com o início da igreja. Joel profetizou que quando o Espírito Santo descesse à terra, então aconteceria de sonhos, visões e profecias, que é a palavra de Joel, que está no capítulo 2. E quando aconteceu da igreja se iniciar, no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro falou sobre isso, ele disse que ali estava se cumprindo a profecia de Joel, pelo menos uma parte dela, que é o início dela, dizendo que o Espírito Santo estava descendo sobre a terra para iniciar este trabalho, de dar para as pessoas movidas pelo Espírito sonhos, visões, e iam profetizar. Então, não é agora que isso começou há quase 2000 anos atrás, com o início da igreja. Então, tudo isso a gente tem que analisar pela palavra, porque muitos dizem, é agora que o Espírito Santo está descendo para fazer isso. Não, gente. A Bíblia diz para nós que isso iniciou lá no começo da igreja. Se alguém tem dúvidas, vá ler Atos dos Apóstolos também, no capítulo 2, e você vai ver que ali Pedro diz que se cumpriu a profecia de Joel, ou uma parte dela, que é quando o Espírito Santo desceu, porque a profecia ela tem o começo, meio e fim, né, da igreja, e o final com os acontecimentos finais que nós estamos prestes a ver acontecer, né?
É isso que eu também gostaria de pontuar. Então, nós vamos lá, nós vamos começar a explicar a respeito disso, fazendo todas as considerações iniciais que eu precisava fazer. Vamos lá, vamos adentrar as Escrituras, certo? Primeiramente, por que a tribulação, deixa eu ajeitar meu óculos, gente, por que a tribulação são 7 anos? Por que 7 anos, né? Quando a gente vai para as 70 semanas de Daniel, a gente vê que ali fala de 70 semanas de anos, né? 70 semanas de anos, que são 7 anos. Aí as pessoas podem analisar, mas por que 7 anos? O que significa esses 7 anos? Por que as 70 semanas de Daniel são contadas de 7 em 7 anos? A gente encontra isso, gente, falando sobre isso, que no livro de Levíticos, isso seria o quê? Os Shemitahs. É como a gente entende que Deus analisa, ele conta o tempo. Ele conta o tempo de 7 em 7 anos e de 50 em 50 anos, que seriam os jubileus. Então, de 7 em 7 anos, existe os Shemitahs. 7 Shemitahs, que são 49 anos, significa, no caso que quando dá 49 anos, o 50º ano, depois desses 49 anos, é o jubileu. Eu estou aqui com o livro de Levíticos aberto para mostrar para vocês esses 7 anos, que tem também um significado, porque seriam 7 anos, né? Vamos aqui para Levíticos 25, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a sua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene da terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Interessante que Deus, ele chama esse Shemitah, né? Que são 7 anos, que os 6 anos seriam anos de trabalho, mas o 7º seria um sábado ao Senhor. Então, por que são semanas de anos? Assim como tem as semanas de dias, que 6 dias o homem pode trabalhar e o 7º ele precisa parar, que é o sábado, assim Deus entende também como ano. 6 anos a pessoa pode trabalhar e o 7º ela não pode, seria o sábado ao Senhor. Então, por isso, esta contagem que Deus deu é feita de 7 em 7 anos. Por isso que a gente vai lá para 70 semanas de Daniel, em Daniel 9, como a gente vai ler agora, e a gente já entende por que é contado de 7 em 7 anos. A gente vai por etapas para vocês entenderem tudo o que a gente vai falar. Eu gosto de pegar a palavra e desmembrar ela, certo? Vamos lá, Daniel 9, 24, 26. Vamos lá entender. Eu sei que vocês já conhecem tudo isso, né? Muitos já conhecem, mas a gente vai ler para ficar entendido. Então, Daniel 9, do 24 ao 26. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas de anos, que é interessante, né? Que vai dar justamente 490 anos, né? 70 semanas de anos. Quando Deus ele analisa o tempo em semanas de dias, né? Que, aliás, em semanas de anos, que dá 7 semanas, que dá 49 anos, o 50º é o jubileu. Então, Deus ele analisa o tempo de 7 em 7 anos e de 50 em 50 anos. Isso é algo interessante para a gente pontuar também. Então, vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões. Então, aqui está dizendo para nós que depois dessas 70 semanas de anos, ou desses 490 anos contados aqui, não significa que eles foram decorridos, né? Mas de acordo com essa palavra, toda a transgressão será cessada. Para dar fim aos pecados, todo pecado será cessado. Para expiar a iniquidade, toda iniquidade será expiada. Para trazer justiça eterna, gente. Isso tem que acontecer mesmo, né? No finalzinho. O final dessas semanas de anos que está sendo ditas aqui, tem que acontecer justamente no período que o Senhor Jesus volta para reinar na terra. Porque não teria como ser antes. Como é que vai ter? Como está dizendo aqui para nós, para trazer a justiça eterna, se não for o Senhor Jesus, que é o justo juiz, quando ele reinar no milênio na terra. Para selar a visão e as profecias, que já estão descritas, né? E para ungir o santo dos santos. O que é o santo dos santos? Dentro do templo do Senhor, né? Ou no caso também quando fizeram o tabernáculo antes do templo, que o tabernáculo era aquela que era desmontado, era a cabana, que era a casa de Deus,
que era o tabernáculo, e também dentro do templo existia um lugar separado dentro, que se chama Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar de ano em ano, né? Para expiar os pecados do povo e o dele mesmo, né? Nós sabemos que o véu do santuário foi rasgado, que Deus já abriu para nós esse Santo dos Santos, que nós temos acesso hoje à presença do nosso Deus, porque isso significa a presença do nosso Deus, e é interessante dizer para ungir o Santo dos Santos. A gente vê aqui que isso tem alguma coisa que ver com o novo templo, que a palavra diz que vai ser reconstruído. Muitos não acreditam no terceiro templo, mas quando nós seguimos as escrituras de forma correta, a gente vê que sim, esse terceiro templo vai ser reconstruído. A gente vai ver tudo isso hoje, ó. Aí aqui vai descrever, sabe, entende a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe 7 semanas e 72 semanas, e as praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está dizendo para nós, primeiramente, né, das primeiras 69 semanas, elas são descritas para nós, que ela termina, né, justamente quando o ungido é tirado. Ó, depois das 62 semanas, que são as 62 semanas mais as 7, que existe um período. Por que ela é separada? Porque acontece as primeiras 7 semanas, depois tem um intervalozinho, começa a contar de novo as 62 semanas. Então, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Então, a gente vê que a semana 69, ela terminou com a morte do ungido. O que é ungido? Messias, Cristo. A palavra ungido é a palavra que é usada. Messias é a palavra ungido. Então, quando o Senhor Jesus morre, será morto o ungido e já não estará. Então, quando o Senhor Jesus morre, ali parou de contar as 69 semanas, mas ficou faltando uma. E essa última semana de 7 anos, que tem que ser 7 anos, é a que está faltando se cumprir. Para quem? Para o povo de Israel, porque é como está falando para nós aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de quem? De Daniel. Então a gente vê que, assim como as 69 se cumpriram sobre o povo de Daniel, a 70ª semana, ela também está ligada ao povo de Israel. Isso não significa que só vão acontecer coisas com o povo de Israel dentro dos últimos 7 anos. Mas ele está focado na salvação do povo de Israel. É isso que precisa ser feito. É isso que Deus quer fazer. Né? Fazer com que o povo de Israel entenda que o Messias dele já tinha vindo e que eles que não perceberam, tá? Então vamos continuar. Ungido, né? Já será morto ungido, já não estará. Nós estamos lendo o Daniel 9:26, tá? Tô continuando aqui. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então a gente sabe que Jerusalém foi destruída, né, no ano 70, aqui não vamos discutir quem é o povo do príncipe que há de vir, que existe também um monte de colocações, né, eu já falei sobre isso no vídeo, não vou entrar nesse parâmetro, mas aqui está falando de um povo, de um príncipe que há de vir, que destruiu a cidade. Jerusalém foi destruída no ano 70 e o povo de Israel foi expulso da terra, né. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem fará firme aliança com muitos por uma semana? O príncipe, que está dizendo que é do povo que destruiu a cidade no ano 70. Então, nós sabemos aqui que está falando do príncipe que há de vir, que é o anticristo. Então, ele vai fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. Então, a gente está vendo aqui que é 7 anos. Essa aliança, ela é uma aliança de 7 anos, certo? E que no metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu gosto de detalhar isso aqui, que quando fala assim, ó, ele vai fazer uma aliança com muitos por 7 anos, e na metade dos 7 anos ele vai romper o acordo, vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, isso significa que o templo vai estar reconstruído no meio desses 7 anos, ou dentro dos 3 anos e meio. Antes desses 3 anos e meio da grande tribulação, ou dentro dos últimos 7 anos, o templo será reconstruído. Por quê? Aqui está dizendo para nós, ó, ele vai fazer cessar o sacrifício diário. A gente sabe que o sacrifício diário, ele era feito quando tinha o tabernáculo e quando tinha o templo. Todos os dias,
os sacerdotes tinham que sacrificar ao Senhor pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde. Então, sacrifício contínuo e diário não podia ser interrompido, mas só pode acontecer quando existe templo, ou quando existia antes do templo o tabernáculo, que começou com o tabernáculo, né? E a oferta de manjares. Então, além de ter o sacrifício, existia a oferta de manjares constantes e diárias dentro do templo ao Senhor. Então, o que ele acontece? O que ele faz? Ele vai quebrar o acordo e vai fazer cessar esse sacrifício e essa oferta de manjares. Isso significa que está mostrando para nós que ele vai entrar em Jerusalém, dentro do templo, e vai parar aquilo que o povo de Israel tem como adoração ao Deus Pai. Isso aqui é o que está escrito para nós. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa parte aqui é interessante, gente, por quê? Muitos falam sobre as asas da abominação, do assolador, falam sobre a construção da, como é que fala? Da mesquita de Al-Aqsa, que está lá em cima do templo, que foi construído pelos muçulmanos, que aquela é a abominação desoladora, mas, gente, aqui está falando para nós que isso acontece no meio dos 3 anos e meio, quando ele quebra o acordo. Então a gente tem que analisar a palavra, está escrito. É o que está escrito para nós, a gente tem que seguir o que está escrito, a gente não pode elaborar da nossa cabeça nada. Se ele vai quebrar o acordo e vai parar o sacrifício diário, é porque tem um templo. E aqui está dizendo que ele vai ser posta a abominação desoladora. Que abominação desoladora é essa? Ele vai colocar alguma coisa dentro do templo para adoração que ele entende como adoração, fazendo com que o templo seja profanado. Então, a adoração dentro do templo de Deus, o terceiro templo que vai ser reconstruído, vai ser profanado. Vamos acompanhar, gente, para vocês entenderem o que eu vou falar. Eu preciso que vocês prestem atenção. Esse vídeo não vai ser um vídeo muito curto, mas se você quer entender, então acompanha comigo que você vai entender. Eu vou explicar para vocês ponto por ponto, certo? Então, a destruição, a abominação desoladora, esse assolador, ele vai vir, vai ser colocado dentro do templo. Eu já expliquei para vocês quem é essa abominação desoladora. Eu já expliquei para vocês que a abominação desoladora é a imagem da besta. A imagem da besta que vai vir, que essa imagem da besta que vai ter fôlego, que ela vai ter colocado nela fôlego, vai ser algo que vai ter o fôlego do próprio mal, ou seja, dos anjos caídos, uma vida que não é vida, dentro dela que vai fazer com que ela viva. Vai ser comunicado, dar fôlego à imagem da besta. E essa imagem da besta, gente, é algo que eu já expliquei para vocês, o que ela vai ser. Ela vai significar a besta que surge do abismo, porque é do abismo que vem esse espírito de vida que vai trazer vida ou fôlego a esta imagem da besta. E é essa imagem que vai ser adorada pelo anticristo. É esta imagem que vai vai matar pessoas. É esta imagem que surge do abismo, que é a imagem da besta. O que é a imagem, gente? É como se o anticristo estivesse no espelho. É a imagem dele. É algo que representa ele, ou que é igual a ele, ou que representa a maldade dele. Essa imagem vai ser colocada no templo. Ou esta imagem da besta, e é ela que vai ser adorada. E as pessoas vão ter que adorar essa imagem. Esta é a abominação, esta desoladora, esta é o assolador, como a gente está vendo aqui. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, eu falei sobre Nimrod, a imagem da besta. Quem não assistiu, desejar assistir, gente, é só ir no canal, então eu vou deixar na descrição desse vídeo, o vídeo do Nimrod e a imagem da besta. Talvez você assistindo, você vai entender mais isso que eu estou falando. Mas nós estamos aqui vendo algo que acontece dentro dos 7 anos. Aqui não está falando de nada que está acontecendo antes. É dentro dos 7 anos. Tá bom. Nós já encontramos isso aqui, que acontece dentro dos 7 anos, ok? Quando a gente vai para... Deixa eu ver aqui. Daniel 12, a gente só vai mudar uma página aqui, também está dizendo para nós a respeito desse sacrifício diário sendo impedido de ser feito. Quer ver, ó? Aqui fala sobre um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu não vou ler tudo, gente, senão a gente vai se estender demais. Vamos lá. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o que eu falei para vocês que ele ia fazer? Ele ia interromper o sacrifício diário. Quando?
no meio dos 3 anos e meio. Vamos prestar atenção. E posta a abominação desoladora dentro do templo, a imagem da besta sendo colocada, haverá ainda 1290 dias. Então a gente está vendo que depois que o anticristo invade Israel, entra em Jerusalém, destrói, entra no templo e coloca lá dentro dele a imagem da besta, interrompe a adoração a Deus e começa uma adoração profana à imagem dele e a ele também, né? Porque ele se declara como Deus e a imagem dele é adorada, certo? Então ainda haverá 1290 dias. Então a gente vê que no meio ele faz isso e depois ainda decorre mais 1290 dias, né? E tem a sequência aqui que eu não vou explicar para vocês, eu só quero que vocês entendam que sim, tudo isso está acontecendo dentro dos 7 anos da tribulação, ou dos últimos 7 anos, ou da última semana de Daniel, ou do último Shemitah do tempo do homem na terra, certo? Vamos continuar, vamos prestar atenção. Então, vocês já viram que os 7 anos estão previstos, porque tem muita gente que diz que não são 7 anos, são 3 anos e meio. Eu quero que fique bem claro para vocês o que eu estou lendo aqui. Então, a gente vai continuar. A gente já viu que existe um templo que vai ser reconstruído e a gente já viu que existe os 7 anos da grande tribulação e que o anticristo, ele faz parte desses 7 anos. Ou o acordo inicia nos 7 anos, ou os 7 anos iniciam com um acordo. Depende de como que você quiser olhar. Agora a gente vai entender o que acontece mediante esse acordo sendo assinado. Em que período a gente entra do livro de Apocalipse e o que é que tem que acontecer quando se iniciar esses 7 anos da tribulação. É aí que a gente vai se encaixar e vai entender o tempo que nós estamos e se é cabível ou não aquilo que está sendo dito. A gente vai olhar tudo pela palavra. A gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 6. Aliás, no capítulo 6 não. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. No capítulo 11, não no 6. Primeiro a gente vai no 11. Tô chegando, gente, peraí. Desculpa a gente ter que ser assim devagar, ponto por ponto, mas se não for assim, a pessoa não entende. Se a gente não explicar a palavra ali de forma pontual, ponto por ponto, as pessoas elas ficam com dúvidas e elas não conseguem entender. Então a gente está aqui em Apocalipse 11. O que fala para nós em Apocalipse 11? Apocalipse 11 vai mostrar para nós aquilo que eu estou dizendo para vocês. Primeiramente, que o templo vai ser reconstruído. E quando isso acontece? No início do primeiro 7 anos e meio da tribulação. Como que você me prova isso? A gente vai entrar aqui agora, dentro de Apocalipse 11, e a gente vai ver que tudo isso está escrito, tá? Então, vamos lá. Apocalipse 11, 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram. O santuário de Deus é o templo, certo? Mas deixa à parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentis. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então está dizendo para nós aqui que o terceiro templo vai ser reconstruído, e que depois que esse terceiro templo for reconstruído, a cidade santa vai ser pisada por 42 meses, por quem? Aqui, ó. Foi dada aos gentis. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Calcar os pés significa firmar os pés dentro da cidade santa. Então, está dizendo para nós aqui que dentro de 42 meses, né, esse templo seria invadido por gentis, ou seja, o átrio desse templo seria invadido por gentis. Então, o que está dizendo para nós? Que vai haver um acordo, que vai ser reconstruído o terceiro templo, mas que a cidade de Jerusalém vai ter também gentis, calcando os pés dentro dela, ou seja, que o átrio exterior, ou que a parte de fora do templo, que representa a santa cidade, ela vai estar sendo habitada, vamos dizer assim, ou dentro dela vai ter outros tipos de adorações, feitas por quem? Por gentis. Vamos entender a palavra. Como é que você me diz que isso está dizendo que o terceiro templo vai ser reconstruído? Quando iniciar os primeiros 42 meses da grande tribulação, ou os primeiros 3 anos e meio, o acordo ele tem que colocar a reconstrução do templo junto disso. Eu vou mostrar para vocês aonde a gente vê que isso aqui está representando a reconstrução. A gente vai para Ezequiel no capítulo 40. Preste atenção. Ezequiel 40. Eu vou ler
do 2, 42, tá? Preste atenção. A visão do templo aqui, isso aqui é Ezequiel 40, quando o povo de Israel estava cativos na Babilônia, o primeiro templo já tinha sido destruído e Deus estava mostrando para eles que existiria a reconstrução do templo novamente, ou do segundo templo. Então, em visões, Deus me levou à terra de Israel. Ele estava, lembrando, na Babilônia. Então, ele foi levado em visões à terra de Israel. Quem? Ezequiel. E me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Não é a mesma coisa que a gente leu agora lá em Apocalipse, ó? Mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, caniço semelhante a uma vara. É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Um caniço. Peraí, gente, que eu tenho que achar. No 2. No 3, aliás. Foi-me dado ao linho para medir e uma cana de medir. É a mesma coisa. Vamos continuar no 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está vendo. Então aqui vai ser mostrado para ele a reconstrução do segundo templo. Ezequiel viu esse templo reconstruído. Então, quando o anjo foi mostrar, ele disse ele está com uma cana de medir. É a mesma coisa que está falando para nós aqui. Então, o terceiro templo vai entrar no acordo e vai começar a ser reconstruído a partir do momento em que o acordo acontecer, certo? Então, guarda isso, certo? E a gente vai continuar vendo o que é que tem que estar acontecendo no início desses 7 anos ou dos primeiros 3 anos e meio. Se isso não acontece, então não tem como dizer que a gente entrou nos 3 anos e meio da tribulação, mesmo que a gente queira dizer ou encaixar ou forçar o texto, tudo tem que se encaixar. Então vamos continuar. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, vestidos de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Vou continuar, depois eu comento. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, aconteceu o acordo. Suponhamos que esse acordo seja secreto, que ninguém saiba que o anticristo assinou o acordo. Ok, como está sendo falado, que pode ser que aconteça. Tudo bem, mas ainda assim, tem que acontecer o início da reconstrução do terceiro templo. Mas a reconstrução do terceiro templo também pode ser uma coisa, um acordo que a gente não fique sabendo, algo que seja feito em segredo e comece a ser reconstruído e o povo, da terra não saiba, ok. Mas as 2 testemunhas vão ter que começar a pregar. E isso acontece no início. Eles têm 42 meses. Então, se eles têm 42 meses justamente para pregar, isso tem que começar a acontecer no início. Exatamente no início dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ou dos 7 anos da tribulação. Por quê? Porque eles vão pregar por 42 meses. E por que eu estou falando que tem que ser no início? A gente já vai ver já que tem que ser certo. Tem que acontecer, certo? Aí vocês podem me dizer, porque alguns já me disseram que isso já começou a acontecer lá em 2020, que em 2020 o acordo aconteceu, que nós entramos nos primeiros 7 anos, 3 anos e meio da tribulação em 2020, que nós já estamos nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Aí eu digo para vocês, nós já estamos chegando no final, Porque começou em 2020 e nós já estamos em 23. Cadê o terceiro templo? O terceiro templo está reconstruído de forma secreta, debaixo dos panos, tarará. Eu já escutei isso também. Mas cadê as 2 testemunhas? Aí alguns vão me dizer, tem 2 pessoas pregando em Jerusalém, que dizem que são as 2 testemunhas, um casal. Não tenho nada contra o casal. Gente, eu não estou aqui para falar de pessoas. Eu estou aqui para analisar a palavra. Então, prestem atenção no que eu estou falando. Na palavra, eu tenho que viver, caminhar, andar, seguir, saber em que tempo bíblico eu estou pela palavra. Se essas 2 pessoas são as 2 testemunhas, então, por que continua chovendo em Jerusalém? A chuva continua lá. Por que eles não soltam fogo da sua boca quando alguém tenta fazer eles mal?
A gente saberia disso, ou pelo menos estaria nas notícias da internet. Ou quem tenta fazer mal contra eles tem que ser morto, ou seja, vão ser mortos, vão morrer pelo poder de Deus. Eles vão ter autoridade para fazer a água se transformar em sangue. Isso está acontecendo? Não. Então a gente não pode dizer que aquelas duas pessoas, nada contra ninguém, mas eles não são as duas testemunhas. Elas se encaixaram nesse quadro aqui do que está dizendo para nós que vai estar acontecendo? Não. Já escutei dizer que as duas testemunhas não são, como é que fala? Não vão ser reais. É algo como se fosse uma analogia, uma alegoria. Gente, pelo amor de Deus, tudo que a pessoa não consegue explicar, ela diz que é alegoria. Está dizendo para nós aqui, com riqueza de detalhes, que duas pessoas vão ser levantadas por Deus. Não vou entrar aqui em parâmetros de quem é, esse não é o ponto, se é isso, se é aquele outro, isso não vem ao caso, quem é e quem deixa de ser. Vão estar lá. E elas vão iniciar a pregação delas dentro de Jerusalém e vão atormentar o povo de Jerusalém pregando a palavra de Deus. Vamos continuar. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, no final dos 3 anos e meio, ou dos 42 meses, ou dos 1260 dias, a besta que surge do abismo pelejará contra ela, as vencerá e as matará. Lembra que eu acabei de falar da besta que surge do abismo, que é o abominável da desolação? A gente já vai ver isso lá em Daniel. Aliás, a gente vai ver agora. Segura aí que ela matou. Só vamos rapidinho aqui em Mateus 24. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Mateus 24. Aqui. 24:15, a grande tribulação. Isso significa que está começando os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, significa que alguma coisa abominável, gente, vai ser vista dentro de Jerusalém. De que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lhe entenda. Que lugar santo é esse? Dentro do templo, no Santo dos Santos, colocado lá como uma abominação para Deus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre o airado, não desçam para tirar nada da sua casa. Eu já expliquei isso daqui. Isso aqui também é um dia específico, gente. É justamente quando o anticristo e a sua besta ou a sua imagem entram em Jerusalém, e o abominável da desolação, ou essa imagem da besta, ou a besta que surge do abismo, porque o anticristo não vai ser alguém morto e ressuscitado, mas a sua imagem, sim, ela vai receber fôlego. Fôlego de quem? Fôlego do mal, fôlego dos anjos caídos, fôlego de uma certa forma da inteligência artificial. Inclusive, eu falo disso no vídeo de Nimrod, e eu explico com detalhes lá aquilo que eu tenho visto, que me parece que faz todo o sentido de que já está acontecendo, certo? E aqui está dizendo para nós que isso acontece dentro de Jerusalém, na Judéia, porque Israel vai ser invadido. Então, quando a pessoa vê que isso aqui está acontecendo, então foge, porque o povo de Israel vai, digamos assim, entrar pelo cano, bem nesse momento. Então, vamos voltar aqui. É a mesma coisa, ó. Quando estiverem concluído o testemunho que devem dar, então a besta que surge do abismo, ou a imagem da besta, ou o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, pelejará contra ela e as vencerá e as matará. Mas por que você está falando para mim que é ele que mata? Vamos para Apocalipse 13, eu vou mostrar para vocês como é ele que mata. Aqui, ó. Apocalipse 13, deixa eu ver... Eu quero achar direitinho. O pedaço certinho. Peraí, aqui. Vamos ler o 13 e 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, a gente vê que a besta ferida a espada que sobreviveu, que é o anticristo, vai sofrer algo que vai fazer ele ficar ferido de morte, mas ele não morre. Então, ele não é a besta que surge do abismo. A besta que surge do abismo significa que é algo que vem do mundo dos mortos, do abismo. Ó. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, a imagem da besta, que vai receber fôlego e que vai voltar à vida,
ela vai ser algo monstruoso, a imagem do anticristo, o mal encarnado, que vai ser a representação do anticristo, é que ela que vai matar, ó. Ela vai desejar ser adorada, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, que é ela própria. E também é o anticristo. Então, não adorou o anticristo, não adorou o sistema do anticristo, não adorou a imagem que ela vai ser colocada no templo para ser adorada como o Deus estranho, que também está escrito em Daniel, do culto estranho que vai estar dentro desta religião da IA, da inteligência artificial dos anjos caídos. Este que é aquele que vai matar as duas testemunhas. Então, vamos lá. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, tá. As duas testemunhas têm que aparecer dentro desses primeiros 3 anos e meio, tá? Então, a gente não está ainda. Então, quem é fã de dizer que começou em 2020, não existe templo reconstruído, que não é possível que agora no finalzinho a gente já não saberia que ele está lá, né? No começo tudo bem, mas o templo tem que sair para fora da terra, gente, o templo tem que aparecer. Não tem templo ainda em Jerusalém, não tem templo ainda em cima do Monte Santo, né? O que está lá ainda só é a Mesquita de Al-Aqsa, certo? Eu acredito que a mesquita vai continuar lá, porque tem um espaço do templo do lado lá, que é justamente o lugar onde se diz que realmente o templo estava, mas isso é um outro assunto, certo? Mas o templo tem que ser reconstruído. E as duas testemunhas têm que estar pregando, as reais, aquelas que vão produzir esses frutos aqui, que está dizendo que é o que elas vão fazer. Então, nós não estamos. Então, vamos partir do pressuposto que se inicia agora em agosto, tá? Vai começar os 7 anos da tribulação. Então, em agosto, a gente tem que saber que o acordo... não vamos saber que o acordo foi feito, um exemplo, né? Vai ser escondido. Mas a gente vai ter que ver o terceiro templo começar a ser reconstruído. Vai ser escondido também. Mas as duas testemunhas não tem como esconder. Se as duas testemunhas não aparecerem no cenário mundial, então não se iniciou os últimos 7 anos da tribulação. Aí você pode me dizer assim, mas eles podem estar pregando na metade final dos últimos 7 anos da tribulação. Vamos prestar atenção e vamos entender se isso é possível. A gente já viu que o anticristo ele quebra o acordo no meio dos 3 anos e meio, invade Jerusalém no meio dos 3 anos e meio. E a imagem dele é colocada dentro de Jerusalém, no templo, no meio dos 3 anos e meio. Mas pode ser que tenham aqueles que ainda duvidem, certo? Então a gente vai prestar atenção aqui, ó. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Porque onde Jesus foi crucificado, ele foi crucificado em Jerusalém. Ele foi crucificado fora dos portões de Jerusalém da época. Hoje, dentro do próprio território de Israel, de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade não é mais minúscula como ela era no passado, certo? Então, a cidade de Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Gente, eles vão contemplar os cadáveres deles mortos. Como que isso pode acontecer? Pela internet, sendo televisionado, né, via satélite, todos vão ver, então isso vai ser mostrado, isso vai ser televisionado, isso vai ser mostrado na internet, em lives, todo mundo dizendo, matou as duas testemunhas, estavam atormentando. Isso vai ser visto por todas as nações, ó, por povos, nações, muitos povos, tribos, línguas e nações contemplarão isso, as duas testemunhas mortas. Então isso vai ser mostrado, isso vai ser notificado. Isso significa que ainda não estava no final dos últimos 3 anos e meio. Porque no final dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a terra não vai ter mais luz, a terra vai estar em total catástrofe. Vai ser derramado sobre a terra o que naquele período? As taças do juízo de Deus. Então, toda a destruição que a Bíblia fala que a terra vai chegar, vai estar acontecendo naquele finalzinho. Então, não tem como as pessoas estarem aqui ainda vendo essas coisas acontecer. Mesmo com catástrofes acontecendo, ainda as pessoas vão ter acesso a saber que isso aqui está acontecendo dentro de Jerusalém. E elas vão o quê? Elas vão, quer ver? Não vão deixar eles sepultados? Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que o viram ficaram sobremodo com grande medo.
E as duas testemunhas ouviram uma voz do céu que dizia: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram subindo no céu numa nuvem. Então isso aqui está acontecendo no meio dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio, ou no meio dos 7 anos, certo? E quando que a Bíblia fala, quanto tempo que a Bíblia fala para nós que o anticristo tem de poder? Aqui fala para nós. Em Apocalipse 13, diz para nós aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou ler do Apocalipse 13, 4, para a gente poder achar aqui. Ó. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. A besta, gente, é o anticristo. Também adoraram a besta, que é a besta que foi ferida de morte, mas não morreu, né? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias. A Bíblia fala lá em Daniel que ele tinha uma boca que falava arrogâncias e blasfêmias contra Deus. E autoridade para agir por 42 meses. Então a gente vê que a palavra de Deus nos dá o entendimento de que a autoridade dele mesmo para agir como o anticristo, ou aquele que vai destruir, matar, realmente usar o poder dele para destruição completa e total, são por 42 meses. E os primeiros 42 meses? Os primeiros 42 meses do acordo, ele vai aparecer no cenário mundial e ele vai ser aquele que, em meio a tudo aquilo que vai estar acontecendo, e é isso que eu entendo, as catástrofes que vão ter que acontecer e as coisas climáticas que vão ter que acontecer, vão ter que se intensificar. O planeta já está vivendo um caos climático, o planeta já está vivendo tudo isso que a gente já está vendo, que ele, justamente com aqueles que amam o planeta Terra, os senhores verdinhos, vão criar situações com este acordo, porque é isso que eu entendo, para fazer com que exista uma paz, talvez por causa da terceira G, que para mim vai estourar antes da igreja sair da terra, certo? É isso que eu entendo. E eu vou mostrar para vocês tudo isso também aqui, mais ponto sobre ponto, tá? E aí, esse acordo vai ser necessário. Eles vão precisar dizer que eles precisam reconstruir o planeta, eles precisam cuidar da humanidade que ainda está viva com as coisas que vão estar acontecendo. Então, eles vão impedir que as pessoas plantem por causa da camada de ozônio, por causa das coisas que vão estar acontecendo, para dizer que precisam recuperar o planeta. Eles vão impedir que as pessoas criem animais, também por esse mesmo ponto. Vão dizer que o carbono é complicado e já vão dizer que está com excesso de carbono por causa das queimas dos vulcões, das coisas todas que vão acontecer, certo? E isso vai fazer com que eles vão criar um plano para que as pessoas sejam dominadas por ele e façam aquilo que eles querem, ou seja, não podem fazer nada se não for seguindo aquilo que eles vão colocar como ponto importante para que a Terra seja reconstruída, para que as pessoas que ainda estão vivas em cima deste planeta Terra possam ter, digamos, eles vão dizer, continuar, né, garantindo a subsistência das pessoas do planeta Terra, ou dos seres humanos do planeta Terra, por tudo que vai acontecer. Aí você pode falar para mim assim: eu não acredito. Então, eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas que têm que estar acontecendo neste período que a palavra de Deus diz que essas coisas vão estar acontecendo. Então, vamos lá. Eu já li Apocalipse 24, vou dar uma viradinha aqui no meu livrinho de controle, certo? A gente vai lá para Apocalipse 6. Vamos entender mais coisas, gente. Preste atenção. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas se você quer aprender, assiste aos poucos, mas você vai entender o que você tem que observar. Você tem que observar a palavra. Eu posso falar o que eu quiser para vocês, que eu sonhei, que eu vi em visão, que eu vi em sonho. Está se cumprindo? A palavra está se encaixando? Ok, então vamos esperar que tudo se encaixe e se cumpra mesmo, né? Então vou dizer, foi Deus, legal. Não está? Então eu deixo uma interrogação no ar. E não importa quem está falando, aqui eu não estou falando de pessoas. Eu estou mostrando para vocês as coisas que tem que acontecer. Então vamos lá. Foi dito também, né, por esse pastor, que nós entraríamos nas dores de parto, ou daríamos sequência às dores de parto, porque as dores de parto já começaram, as dores de parto já estão acontecendo. O que é as dores de parto? As dores de parto, elas são os selos que já começaram a se abrir. E isso sim começou a acontecer em 2020. Em 2020, com os acontecimentos que a gente sabe que se iniciaram, né, abriu-se o primeiro selo, que é o selo da peste. Porque se nós analisarmos, o primeiro selo é a peste, o segundo selo é a falta de paz, que também aconteceu já, a Terra já está com essa falta de paz, e a guerra, não só as guerras que já estão acontecendo, como
quando aqui fala para nós da grande espada, que está falando para nós da terceira G do mundo. Então, os selos já se abriram e estão se desenrolando. Eu já expliquei que o selo se abre, mas as coisas não acontecem no mesmo dia. Abre-se o selo e as coisas começam a se desenrolar. E elas levam um tempo se desenrolando. Nada acontece como o dedo do Thanos, né? Que quem já ouviu falar desse filme, que por sinal eu não gosto, gente, mas é algo que as pessoas comentam, que faz e tudo acontece. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus, as profecias de Deus, elas têm um tempo para se desenrolar. Então tá. Primeiro é peste, segundo é guerra, terceiro carestia e fome e quarto a morte. Só que tudo isso aqui já está acontecendo. Para mim, nós já estamos com o quarto selo aberto. E o que vai fazer com que este quarto selo venha chegar no seu culminar? Aquilo realmente que vai mostrar que as pessoas, a quarta parte da Terra, vai chegar realmente essa contagem da quarta parte da Terra estando morta? A grande espada. Porque com a grande espada, tudo que já está acontecendo, porque as pessoas já estão morrendo de peste, as pessoas já estão morrendo de guerra, as pessoas já estão morrendo de fome, as pessoas já estão morrendo com a carestia, as pessoas já estão morrendo com os 3 primeiros selos. O quarto selo é a junção complicada ou ampliada de tudo isso. E o que vai fazer com que essas pessoas morram dessa forma, gente? Vamos pensar. Se estoura a grande espada, que é a terceira G do mundo, aí vai piorar a quantidade de pessoas sendo mortas, tanto na hora, quando acontecer, né, as bombas que a gente sabe que vão ser soltas no hemisfério norte, muitas pessoas vão simplesmente perder suas vidas imediatamente, outras com o decorrer dos acontecimentos. Porque se acontece isso, vai aumentar as pestes, porque muitas pessoas mortas aumentam pestes no mundo. A fome, porque essa catástrofe vai trazer desequilíbrio total a todas as cadeias de alimentação do mundo. E eu não vou entrar em detalhes, gente, eu vou pincelar. A própria parte, não só da peste, como da guerra, como da fome, como a gente sabe que com o desenrolar de tudo isso, as coisas vão ficar piores até no clima. Tudo, o ar para respirar, a água para se beber. Então a gente chega aqui no ponto que a palavra de Deus diz que vai chegar. Isso vai acontecer. Isso aqui é o culminar do quarto selo. Isso não significa que já está totalmente acontecido, mas está se desenrolando. Eu já expliquei tudo isso. Aí a gente para pensar. Se a gente já está no quarto selo, e o quinto selo? O que significa? Eu já expliquei que para mim o quinto selo, os mortos em Cristo que são mostrados aqui, que são os mártires desde o início da igreja ou do tempo que as pessoas morreram por causa de adorarem a Deus ou a Jesus, todos os mártires da história estão representados aqui. Eles estão pedindo para que Deus julgue o sangue deles e Deus fala, opa, peraí, eu não posso julgar ainda tem mortos para vir também por causa da perseguição, por amor de mim e do meu filho, que ainda vão ser mortos. Quando? Dentro do período da tribulação. Aí como que você sabe que você me divide isso antes da tribulação e depois da tribulação? Porque esses mortos que começaram a reivindicar por alguma coisa que estava acontecendo. Por que eles começaram a se manifestar aqui? Porque ia acontecer a sua ressuscitação e o arrebatamento. Como você me prova isso? Então, aqui no Apocalipse 6:11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse mais ainda um pouco de tempo. Eles receberam aqui, eles já eram almas, aqui ó, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Então eles já eram almas. Por que eles só receberam as vestiduras brancas aqui? Gente, vamos pensar. O que significa vestiduras brancas? Vamos lá para Apocalipse 3. Apocalipse 3, 5. Eu vou mostrar tudo para vocês. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos para Apocalipse 19. Eu quero mostrar para vocês que quem veste branco são os salvos. Então, para vocês acompanhar comigo. Vamos lá no 19. Eu vou ler primeiro o 19... Deixa eu ver. 8. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente. Resplandecente é branco, né?
e puro, ou seja, branco, de tão branco que resplandece ou reluz, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E a gente continua no 19, aqui a gente vai para o 14. E seguiam-lhe os exércitos que havia no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A gente acabou de ler que o linho finíssimo são os atos de justiça do santo aqui agora. Então, aqui quem está voltando com Jesus no dia em que ele desce lá na parousia, isso aqui não é arrebatamento, a igreja já está com ele, é a igreja, que estão vestidos de linho finíssimo, puro e branco. Então, quem veste branco, os salvos. Aí a gente vai também para aqui, Apocalipse 7, que eu sempre gosto de dizer, que é a igreja, e muitos discutem comigo que são. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, todas de todas as nações, povos, línguas, diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. As vestiduras brancas são um ato de justiça dos santos. A igreja veste vestiduras brancas. E aí eu digo que a igreja viu o calor do sol, viu a fome, viu a sede. A gente vai para 16, 7 e 16. Quando eles estão lá em cima, Deus fala para eles, vocês jamais terão fome. Então a igreja vai ver e vai passar fome. Nunca mais terão sede. Então a igreja viu a sede e sentiu a sede. E não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Então a igreja vai ver, e já está vendo, o calor excessivo do sol e o ardor sobre eles. Então a gente está vendo e vai ver este acontecimento. Significa que vai estar no seu ápice total, completo e absoluto? Não, mas a gente vai ver isso aqui acontecer. A igreja vai passar por este caos. E isso não significa que nós estamos dentro dos primeiros 7 anos, dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Por quê? Porque se aqui estava havendo uma manifestação para o arrebatamento da igreja, no 5º selo, eu sempre falo que o 6º selo é um acontecimento, uma catástrofe que provoca o arrebatamento da igreja, ou o arrebatamento da igreja. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como sacro de crina, e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra. Então, o arrebatamento da igreja, para mim, acontece aqui, ó. O 5º selo representa os mortos sendo ressuscitados, é só uma representação com os mártires. E o 6º selo é aonde a igreja é arrebatada nesse acontecimento. Que não acontece tudo aqui, óbvio. Quando você vai lendo aqui o 6º selo, você vai vendo que o 6º selo ele vai entrar na grande tribulação. Aqui tem descrições de coisas que acontecem no começo e vai entrando dentro da grande tribulação. Aí você vai dizer para mim, não, mas o 6º selo é o arrebatamento pode acontecer no meio dos 3 anos e meio da tribulação. Os médios tribulacionistas pensam assim, né? Ok, mas vamos ver se faz sentido isso. Vamos pensar se faz sentido isso. Aqui está falando que o 6º selo, eu estou dizendo para vocês, que é o arrebatamento da igreja. Aí a gente vai ver aqui que depois do 6º selo está as 144 mil, certo? Os 144 mil sendo selados, o que eu já falei que, para mim, o arrebatamento da igreja, ela tanto está tipificando os 144 mil, como está tipificando as outras nações, certo? Os dois serão arrebatados, uns para serem selados, para voltarem para a terra e cumprir o seu propósito. Eu falo disso no meu vídeo sobre quem serão os arrebatados, e a igreja, que é a noiva, que vai ficar os 7 anos no céu. E até pus um vídeo num grupo, que eu acredito que teve muita gente que assistiu, que fala sobre isso, sobre o casamento dos galileus, ou o casamento considerado o casamento judaico, que a festa durava 7 anos, e toda a representação do que Jesus fez antes de morrer representa que ele estava ficando noivo com o povo que representa a sua noiva, e que ele vai voltar para buscar a sua igreja no arrebatamento. Não tem como explicar tudo, mas é uma especificação. Então aqui para mim, 144 mil e a igreja sendo arrebatados, na sequência aqui, certo? Do 6º selo. Aí você pode me dizer, mas esse 6º selo pode abrir sim, no meio, já com o início da tribulação. Vamos prestar atenção se isso pode acontecer de verdade. A gente está vendo aqui que depois dos glorificados, o 8º selo, o capítulo 8, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Então, o 7º selo acontece aqui, e vamos ver o que é o 7º selo. Então, viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Então, a gente vê que as trombetas estão dentro do 7º selo. Então, só começa as trombetas quando tocarem o 7º selo. E as trombetas, elas acontecem nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, na sequência, juntamente com o que está acontecendo com as 2 testemunhas, certo? Então, como poderia
Eu tenho que seguir a sequência, certo? Eu tenho que seguir a sequência. Aqui é a sequência. Se o 7º selo está aqui para iniciar as trombetas e a gente vê que as 2 testemunhas têm que estar pregando no meio dos 3 anos e meio e o tempo tem que ser reconstruído, gente, vamos prestar atenção. Como as trombetas tocam junto. Tá lá as 2 testemunhas pregando, mas as trombetas estão acontecendo no mesmo período, dentro dos 3 anos e meio. E eu vou mostrar para vocês que isso é real, para vocês entenderem, certo? Então, tá aqui. As trombetas têm que se iniciar depois do 6º selo, pelo menos começar. Tem que começar o 6º selo para começar o 7º. Porque eu não disse que os selos, eles são todos, eles acontecem todos, mas todos se iniciam. O 1º, 2º, 3º, 4º, eles abrem numa sequência. O 6º selo abre, e nem que o 7º abra logo na sequência, mas o 6º selo tem que abrir. Ainda não aconteceu o 6º selo. E o 7º é as trombetas, certo? Aí a gente vê aqui os acontecimentos da 1ª, da 2ª, da 3ª, da 4ª, da 5ª trombeta, que eu não vou ler para vocês, mas está acontecendo na sequência, ao mesmo tempo que as 2 testemunhas estão pregando em Jerusalém, a terra está sofrendo essas catástrofes aqui, não as do juízo, essas, que são catástrofes de menor proporção. São grandes? São destrutivas? A terra está sofrendo já de forma calamitosa? Sim. Por isso que eu digo que nós não estamos também dentro ainda dos primeiros 3 anos e meio. E aí a gente vê aqui que as 2 testemunhas vão morrer no capítulo 11, né? E a gente já sabe que elas pregam dentro dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. E como é que você me diz que as trombetas estão acontecendo no mesmo tempo? Porque as 6 primeiras acontecem antes da morte das 2 testemunhas. Mas a 7ª acontece depois. Quer ver? Ó. Vamos continuar do 13 aqui, só para vocês verem o finalzinho das 2 testemunhas do acontecimento. 13 que eu falo, não, é do 11 e 13. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que ainda sem demora vem o 3º ai. Então aqui acabou o acontecimento que as 2 testemunhas são ressuscitadas, acontece um grande terremoto naquele momento, certo? E aí passou o 1º ai. Aí vem o toque da 7ª trombeta. Então as 6 primeiras trombetas tocaram no período em que as 2 testemunhas estão pregando na terra. Olha aqui, ó. 11:15. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. É óbvio que eu não vou explicar para vocês nada disso com detalhes. Gente, eu tenho um estudo de Apocalipse completo, entendeu? Tá no meu canal, tá até na playlist que vai do capítulo 1 ao capítulo 22. E ali eu explico capítulo por capítulo, acontecimento por acontecimento, e tudo isso aqui eu explico. Agora, o que eu tô fazendo com esse vídeo? Eu tô mostrando para vocês que se realmente dia 13 começa os 7 anos da tribulação, então o 6º selo tem que acontecer antes. Estamos em dias aqui de acontecer o 6º selo. Mas se o 6º selo acontecer, então o arrebatamento da igreja também tem que acontecer. Porque o arrebatamento da igreja está no 6º selo. E como você me garante isso? Pelo 5º, que é justamente a representação das pessoas sendo ressuscitadas, representando os mártires, porque não tem só os mártires mortos, recebendo as vestiduras brancas. Assim como os glorificados na sequência estão de vestiduras brancas, assim como lá no final a igreja é representada pelas vestiduras brancas. E a própria Apocalipse 13 fala que os vencedores vestem vestiduras brancas. A igreja veste vestiduras brancas, certo? Então, se o 6º selo não acontecer, então a tribulação não pode começar. Por quê? Porque para acontecer o 7º selo, que são as trombetas, tem que acontecer o 6º selo. E se as 7 trombetas são o 7º selo, né, estão dentro do 7º selo, as 7 trombetas, elas têm que acontecer no mesmo período em que as 2 testemunhas estão pregando na terra, porque depois que elas morrem é que acontece a 7ª trombeta, certo? Ou seja, depois que vira os primeiros 3 anos e meio, ou seja, elas vão se decorrendo dentro dos primeiros 3 anos e meio, quando vira a quebra do acordo, é que toca a 7ª trombeta, certo? Então, olhando pela palavra, analisando as escrituras de forma pausada,
como a Bíblia fala que eram os crentes de Bereia, analisando ponto por ponto, sabendo que se existe uma sequência numérica é porque aquilo tem que acontecer naquela sequência. Porque as pessoas podem dizer, mas a trombeta não precisava estar acontecendo junto com as duas testemunhas. Mas se a sétima toca no final, então é porque as primeiras 6 tocaram no período em que eles estavam, certo? E mesmo que não fosse, teria que estar acontecendo agora já. Então, se suponhamos que a igreja fosse ver as trombetas, o que eu não acredito, porque o arrebatamento está no 6º selo, e as trombetas no 7º, a gente teria que estar vendo acontecer. Gente, é só analisar a palavra. Para mim, lendo a Bíblia, eu digo para vocês que é impossível começar a grande tribulação agora em agosto. A tribulação, né? Porque a grande tribulação o pessoal chama os últimos 3 anos e meio. Então, a tribulação de 7 anos em agosto. Mas suponhamos que vocês ainda queiram acreditar que ela vai começar. Ok, a gente sai de toda a sequência do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º selo, e o 7º selo são as 7 trombetas, e as 6 trombetas acontecem no período que as duas testemunhas estão pregando nos primeiros 3 anos e meio, e a 7ª só é tocada quando eles morrem, no meio dos 3 anos e meio, quando o anticristo começa os últimos 42 meses dele na terra, ou os últimos 3 anos e meio. Suponhamos que você não acredite em nada disso que eu li. Tudo bem, então a gente vai prestar atenção, vai passar agosto. Se as duas testemunhas não aparecerem, sinto muito. Não tem como a gente dizer que iniciou os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Ou então você vai dizer para mim que a gente pega a palavra de Deus, amassa e joga fora, ou então a gente leva tudo como muitos fazem, dizendo que nada como é que fala? Tudo... Ai, meu Deus, agora a palavra me fugiu. Nada vai se cumprir como está escrito ao pé da letra. Tudo aqui é uma analogia, entendeu? Não é, não, isso aqui está escrito, mas não é daquele jeito que vai acontecer. Então, porque está escrito, certo? Não é porque existem representações de animais e como é que fala? Quando fala do dragão, quando fala da serpente, quando fala do anticristo. Não é porque existem representações chamando de animais, dando para nós exemplos de coisas que são colocadas de forma analógica, que a palavra que está dizendo para nós ali, específica, ela também é analógica. Ou ela também está ali de forma a gente analisar só... Eu não sei, eu não consigo entender o que as pessoas pensam, né? Eu não consigo entender. Eu sei que eu estou mostrando para vocês na palavra, certo? Que existem coisas sequenciais que precisam acontecer, que precisam se encaixar para que tudo esteja se cumprindo. Por isso eu digo que ainda nós temos mais um tempinho na Terra, mais um pouquinho de tempo, gente. Mas se a gente analisar que o tempo está sendo abreviado, que os anos estão passando tão rápido, gente, as coisas vão passar. Vão passar. Não falta tanto tempo, nós estamos a segundos mesmo da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. Se nós contarmos que o tempo é de praticamente quase 2000 anos, então o que seria 1, 2, 3 anos para Deus? Segundos. Segundos. E que o avivamento tem que acontecer, e o avivamento tem que acontecer dentro de um caos. Então, o que nós temos que esperar? Agora, um caos. Um caos generalizado que já está sendo formado. Gente, o calor do sol vai causar caos. Vai causar sede, vai causar fome. As catástrofes climáticas que já estão acontecendo, já está provocando caos. Mas o que é que vai trazer mais caos? Eu acredito que a terceira G está para estourar. Mas o que mais também vai trazer mais caos, gente? Perseguição. Nós estamos vendo que estão fechando o cerco sobre a igreja. Eles vão começar a nos caçar, porque nós somos fundamentalistas, porque nós somos preconceituosos, porque nós não amamos com o amor que eles chamam de amor, que não tem nada de amor. Isso é o que vai fazer com que nós sejamos perseguidos, entendeu? A nossa forma de fé, de visão de vida, de visão de mundo, da palavra, ela incomoda o diabo e aqueles que são dele. E é nisso que eles vão se pautar. Então, quando eles começarem a colocar, e já está entrando, as coisas já estão começando a acontecer, a última parte da marca da besta, que é a finalização, que é a parte que vai ser colocada na pele, para que a gente não possa nem comprar nem vender se a gente não aceitar. E quando começarem a perseguir a gente
a gente não puder falar do Senhor Jesus, a gente não puder dizer que a gente é a igreja de Deus, que a gente é cristão, que a gente é servo do Senhor, que a gente é crente em Jesus Cristo, a gente vai ser perseguido por causa disso? Então, é aí que a igreja vai se levantar num avivamento. Toda a igreja, gente, não. Deus, ele tem aqueles que ele está separando da igreja avivada, porque muitos estão dormindo, certo? Para fazer com que a palavra dele venha sacudir a terra nesses últimos momentos, no meio do caos, da perseguição, da afronta, do aperto, muitos vão se converter, porque muitos vão, quando verem as coisas acontecendo, quando caírem em si, vão procurar se voltar para Deus. E essa vai ser a última chuva para a última colheita, que é a colheita do arrebatamento. Eu não digo que seja a última colheita, mas eu digo que a última vai antes do arrebatamento, porque dentro da tribulação tem uma colheita também, e eu já falei sobre isso, e eu explico tudo isso quando eu dou o estudo de Apocalipse, né? Então eu espero que vocês estejam entendendo tudo que eu coloquei. Eu estou falando de alguém aqui? Eu estou falando de profetas, de pastores, de servos, de aqueles que sonham? Não. Eu estou analisando as profecias mediante a palavra. E a palavra me mostra que existe uma sequência que precisa acontecer, ou que precisa estar acontecendo, para que nós possamos dizer que entramos no tempo, que queremos dizer que estamos entrando. Então, o que está vindo agora, gente, é o caos e a perseguição para o avivamento. Para que Deus prepare os dele para a última colheita. Porque a igreja será tirada já no aperto. Mas isso não significa que nós estejamos dentro dos 7 anos. A igreja não vai entrar nos 7 anos. Porque toda vez que a gente fala que vai ter aperto, vai ter fome, vai ter sede, vai ter situação difícil, o povo diz, é a grande tribulação. Quantas vezes o povo de Deus na terra passou por fome, por sede e por aperto, gente? A grande tribulação, gente, vai ser um tempo de dores tão profundas como nunca foram vistos no planeta Terra. Não acho que é isso que a gente está vendo, nem que é esta primeira parte, que ainda é o final das dores de parto, que a gente vai viver. A coisa vai ser terrível e feroz. As pessoas vão estar na mão do diabo. E detalhe, sem o Senhor para protegê-las com o Espírito Santo da forma que nós temos ainda hoje para ser protegidos. Então, os 144 mil vêm para a terra nesse período, porque eles vão ser, junto com as 2 testemunhas, aqueles que Deus vai usar, porque Deus sempre tem o propósito de salvar. E tem salvos dentro do período da tribulação? Tem salvos do período, são os santos da tribulação. Não é mais a igreja, mas são os santos da tribulação, certo? Tudo isso eu já expliquei, eu dou detalhes, como eu estou dando para vocês agora nesse vídeo, em tudo que eu faço de estudo, mostrando a palavra em vários lugares, mostrando os acontecimentos em vários lugares. Eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês acharem que esse vídeo é importante, espalhem, gente, para todas as pessoas que estiverem confusas nesses dias que estamos vivendo. Tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, que eu espero que seja logo, né? Porque eu posso fazer vídeo quando Deus manda eu fazer, né? Se ele achar que eu tenho que ficar sentada 3 meses sem fazer, é assim que tem que ser. Mas se ele disser para mim, amanhã você vai fazer, ou na semana que vem você vai fazer, glória a Deus, gente. Eu tô aqui para obedecer aquilo que o Senhor me dá. Às vezes me dá agonia, porque eu falo, Senhor, tá passando tempo, o Senhor não tá me dando vídeo, por quê? Por mais que eu tente até fazer. É como se um bloqueio me impedisse, gente. Eu tô sendo honesta e sincera com vocês. Mas agora eu precisava vir, porque Deus queria que se pegasse a palavra dele, se desmembrasse do jeito que ela está escrita. Aí vocês analisem tudo que eu falei e vejam se faz sentido ou não aquilo que eu falei, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.